A CNN Brasil divulgou agora, no meio da tarde, novas transcrições de áudios da operação que levou à prisão do tenente-coronel Mauro Cid, o office boy de mais alta patente na história do Brasil. Nesses novos áudios, quem aparece tramando o golpe de Estado é um outro militar que você já conhece, o coronel Elcio Franco, aquele que foi segundo homem do Ministério da Saúde, aquele envolvido no caso da vacina indiana superfaturada, aquele que no final do governo era assessor do Braga Neto na Casa Civil. Então, ele tinha um plano para um golpe de Estado. Tinha um plano também para livrar a cara do comandante do Exército, é mole? Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se, ative o sininho, deixe o like ou dislike e comente, seu comentário sempre soma muito, tenho muito orgulho do nível dos comentários desse canal, é uma honra ter você aqui dialogando comigo. Então, foi mais um furo da jornalista Daniela Lima, lá na CNN, e eu vou contar rapidinho para a gente já começar a analisar mais esse dado. É uma transcrição de áudio. O Elcio Franco está conversando com o ex-major Ailton Barros, grande amigo pessoal de Jair Bolsonaro, expulso do Exército, olha que coincidência. Mas a esposa recebe pensão porque ele consta como morto, não expulso. E o pior é que essa prática é comum, para minha surpresa, é amparada por uma lei da época da ditadura militar. E a volta da ditadura militar foi o que a gente não teve por muito pouco. Porque na última hora o ex-presidente e os militares golpistas não sentiram que havia adesão interna e externa para fazer o golpe prosperar. Mas não foi por falta de tentativa. Nessa transcrição que a Daniela Lima divulgou, o coronel Elcio tem a pachorra de dizer que o Freire, comandante do Exército, estava com medo de entrar no esquema porque poderia sobrar para ele General Freire. E que esse medo seria injustificado. O coronel Franco fala pro Ailton, como se fosse a coisa mais natural do mundo, que dava para fazer o golpe com 1.500 homens do batalhão especial do Exército e que, basicamente, ele fala isso, só que em outras palavras, pro Freire ia tá tudo bem quando o Bolsonaro assinasse a ordem, porque se desse ruim e ele fosse parar no tribunal de Nuremberg, gente, isso tá lá no áudio do cara, seria só o comandante do Exército mostrar a ordem do presidente da República e dizer aqui, ó, tá no papel, ele era meu chefe, ele mandou, tava cumprindo ordens. No fim das contas, a impressão que me dá é de que naquele final de mandato o governo estava vivendo a seguinte situação. Depois de ter usado a máquina pública para pagar motociata e palanque para o ex-presidente, depois de estourar teto de gasto com medida eleitoreira, quantas vezes quis, depois de ter tentado boicotar o acesso às urnas de quem votava no adversário, que foi a operação do Anderson Torres lá na Bahia, enfim, depois de tudo, sempre houve o plano B, que era o golpe em caso de derrota. E que isso, obviamente, deveria ser um assunto corrente no núcleo mais próximo do presidente. É só parar para pensar em quantas pessoas, direta ou indiretamente, fizeram referência a, como dizer aqui, aquilo que aconteceria nas próximas 72 horas e que nunca acontecia. Você entende, né? Você liga um assessor do Braga Neto falando em detalhes de um plano ao próprio Braga Neto, com aquela carinha de mistério, mascando um chicletinho cheio de marra, encontrando bolsominions no cercadinho e pedindo pra galera ter paciência. Lembra dessa também? E não sobra mais nenhuma dúvida. A única dúvida que todos nós temos é quando o Bolsonaro vai ser preso. Porque a conspiração tá mais do que exposta. O que ainda dá margem para muita discussão é o volume de pessoas envolvidas. Até que ponto eles estavam agindo freestyle ou se havia um plano realmente estruturado que poderia ter acontecido a partir do 8 de janeiro se houvesse grande adesão popular. O que falta é apurar detalhes, mas já dá para afirmar que a tentativa de golpe não passou da destruição dos três palácios porque o Brasil não deixou. O Brasil não quis. Faltou povo. E por que faltou povo? Porque o resultado das urnas foi a expressão da vontade popular. Quem botou bandeira do Brasil na janela ou foi dormir na porta de quartel foram aqueles 20, 30% de brasileiros cooptados pela extrema-direita. E mesmo assim, a maioria esmagadora até apoiaria o golpe. Mas tendo consciência da seriedade do crime, não participaria, assistiria pela televisão. Agora, quanto à participação ou não da cúpula do Exército, não me cabe pré-julgar.
mas só para pensar. O ex-presidente da República, não admitindo a derrota e mantendo-se em silêncio, enquanto em todos os quartéis comandantes hospedavam golpistas. Anderson Torres preso com uma minuta pronta de golpe redigida dentro da casa dele. Agora, com a prisão do office boy de luxo do Bolsonaro, um tenente-coronel que pegava fila de banco para pagar boleto da primeira-dama. Agora, descobrimos que ele, Mauro Cid, falava abertamente sobre golpe com pelo menos um amigo pessoal do ex-presidente e o tal coronel Elcio Franco, que vamos nos lembrar, era o cara que estava negociando vacina superfaturada com a Índia, segundo a CPI da Covid, e ignorando e-mails da Pfizer e se negando a comprar Coronavac. É muito militar envolvido. E muito militar próximo do presidente da República. Quando eu digo aqui que o Bolsonaro era a marionete dos militares, é por causa disso. Se as Forças Armadas não tivessem a intenção de entrar nessa aventura golpista, é óbvio que, primeiro, não teria golpista em porta de quartel acampado. Segundo, não teria tanto militar com cargo no governo conversando sobre golpe abertamente. E terceiro, o comandante do Exército não estaria, depois das eleições e antes da posse do presidente eleito, dizendo, como sugere o ex-major Ailton, olha, eu não sei se eu tenho coragem de entrar nessa não. Ele teria dado ordem de prisão para todos os militares que ousassem tocar nesse assunto com ele. E isso vai ficando mais e mais óbvio. Por isso é que eu fico incomodado. Por isso é que eu tenho tido tanta dificuldade em vir aqui gravar, falar sobre essas coisas. É porque, meu Deus, nem com essa vergonha internacional escancarada, nem com tudo que a gente está vendo e descobrindo, eles queriam prender o Xandão. Esse era o plano. Mesmo com tudo isso, essa galera ainda está sendo tratada como um grupo político legítimo. Todos eles que fizeram parte do governo, alguns hoje ocupando cargos eletivos, todos são tratados como atores políticos respeitáveis. E eu me pergunto, governador Tarcísio não sabia de nada? Senadora Damares não sabia de nada? Senador Mourão? Eles estavam, alguns meses antes, participando de reuniões ministeriais. Mourão e Tarcísio são militares. Eu não acredito que o Brasil, nessa era horrível de mídias sociais mandando nas democracias do planeta, vai ter força para fazer a limpeza que precisaria ser feita depois dessa que foi a maior ameaça à nossa democracia desde a queda da ditadura militar. Não acredito, vejo com descrença. Enxergo inclusive a possibilidade de algum desses caras chegando à presidência se o governo Lula falhar. A cara de paisagem que todos eles fazem quando o assunto é golpe é uma coisa impressionante. E é impressionante porque são pessoas que tiveram cargos muito próximos dos possíveis arquitetos desse golpe. E porque a simples menção a uma possível conspiração golpista é crime. Presenciar uma conversa dessas e não fazer nada, sendo membro do alto escalão do governo, é prevaricar, é ser cúmplice. Eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se nesse canal, ative o sininho, deixe o like ou o dislike, seu comentário que é muito importante, me diz aí o que você acha e vamos continuar lutando pela democracia.